mais um FIB Saúde. Hoje estamos aqui com os doutores, professores da FIB, Arthur Ferrão e Fabiane Ferrão. São professores do curso de Nutrição e de Educação Física. O Arthur é coordenador do curso, Fabiane professora, minha colega de trabalho, e eles estão aqui hoje para nos falar um pouquinho sobre um projeto grandioso que eles estão participando, que é um projeto de pesquisa, um projeto internacional. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Thaís. É um prazer estar aqui na TV FIB mais uma vez, a primeira vez no programa contigo, para falar dessa experiência que é bem bacana e bem enriquecedora para nós, professores e pesquisadores, eu e a professora Fabiane, mas também para a FIB enquanto instituição de ensino e para os cursos de Nutrição e Educação Física, dentro dessa nova abordagem da condição humana, né, que é investigar, entender melhor não só o comportamento humano do lado psicossocial, mas também nessa questão biológica de como se alimentar bem, como uma vida saudável pode levar a caminhos, a longevidade, a caminhos futuros. Maravilha. E esse projeto é um projeto internacional, né, Arthur? É um envolvimento do mundo todo, de pescadores do mundo todo? Como que funciona? Bom, na verdade, esse é um projeto custeado, né? Chama COAST, o nome desse projeto, que é uma perspectiva da União Europeia de custear, então, diferentes pesquisadores no mundo inteiro para que crie uma rede colaborativa para publicação de trabalhos de revisões sistemáticas que permitam aos outros pesquisadores, como os nossos alunos de graduação, consumir um conhecimento cada vez mais atual e adequado para daí sim intervir no dia a dia. Então essa é uma rede de colaboração que tem como custeio a União Europeia, mas é uma rede de colaboração que abrange pessoas do mundo inteiro. Nós, junto com o professor Emanuel Ciolac, que é aqui do Departamento de Educação Física da Unesp Bauru, representamos o Brasil, e aí temos colegas chineses, colegas da Europa como um todo, colegas do Azerbaijão que têm participado desse processo, e aí isso foi dividido então em diferentes eixos. Eu estou mais envolvido no eixo que vai falar sobre exercícios físicos, saúde cardiovascular e envelhecimento, e a professora Fabiane está num outro eixo, né? Na verdade é um eixo que complementa o da doenças cardiovasculares, mas também no enfoque nutricional. Então a gente vai tentar responder algumas perguntas de como que a alimentação ela pode prevenir as doenças cardiovasculares, né? Então o foco da investigação vai ser falar um pouquinho sobre a adesão à dieta do Mediterrâneo, que hoje em dia ela faz parte desses 8 passos que a Associação Americana, né, do Coração, ela divulgou, atualizando. Então a literatura já vem mostrando que as pessoas que têm um padrão mais mediterrâneo, né, o que seria o padrão mais mediterrâneo? Então o consumo de frutas, vegetais, de gorduras de boa qualidade, como o azeite de oliva, de produtos animais desnatados, que tem menos gordura animal, né, eles têm uma saúde cardiovascular melhor. Então a gente vai tentar realmente fazer um estudo mais aprofundado para ver como que realmente, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo e consumo de outros nutrientes ou outros hábitos alimentares podem ajudar na prevenção das doenças cardiovasculares também, e colaborando para o envelhecimento mais saudável da população. Perfeito, porque é um movimento mundial, essa questão do hábito, né, um hábito mais saudável de vida. Então não é só uma questão de um ou outro país. Infelizmente nós conseguimos observar que a má alimentação, por mais que você respeite ali cada região do mundo, você tem, infelizmente, esse movimento da obesidade, né, das doenças crônicas. Então, realmente, é de extrema importância. E vocês participando, né, levando o nome aí da FIB, né, querendo não dar nutrição, né, puxando aqui, né, também o curso de Educação Física. Então, assim, pra gente é um orgulho, né, saber que tem 2 profissionais aqui da instituição fazendo um trabalho tão bacana. E vocês são os representantes do Brasil, é isso? Vocês 2 que o Arthur comentou, tem mais algum profissional que está envolvido aqui no Brasil? Esse professor que é o meu supervisor do pós-doutorado aqui na Unesp, e é o head coach, vamos chamar assim, né? Ele coordena essas 2 linhas das quais a gente faz parte. Existem outros colaboradores no Brasil, mas basicamente hoje dos 6 colaboradores brasileiros, nós somos 2 desses representantes e 2 que somos parte aqui
do time da FIB, vamos dizer assim, né? Sim. Que é muito bacana porque, assim, você como professora do curso de nutrição, sabe o esforço que é para a gente poder trazer conhecimento atualizado e manter os nossos alunos formando de maneira diferencial para o mercado de trabalho. Sim. Então, esse desafio que foi proposto, tanto para mim quanto para a professora Fabiane, num primeiro momento é um desafio que traz uma certa expectativa, mas eu acho que faz parte do nosso processo enquanto pesquisadores de poder sempre estar fomentando conhecimento. A gente já fomenta aqui através dos TCCs, da nossa jornada científica, tudo isso que vai sendo feito, mas também é legal por conta desse nicho mundial no qual a gente consegue fazer parte e produzir conhecimento levando o nome de Bauru e da FIB dentro dessa perspectiva mais internacional, né? Que como você disse, essa questão do sedentarismo assola muito o Brasil, obviamente, mas assola todos os países do mundo, com essa questão, principalmente com as questões tecnológicas. O pós-pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve aí uma perspectiva de vamos buscar exercício físico, vamos tentar fazer, mas isso também já vem se perdendo, os estudos atuais já mostram que houve uma diminuição na taxa de adesão. Então, a pandemia acelerou o processo de algumas doenças e, além disso, a gente tem visto cada vez mais o envelhecimento associado com outras doenças, além das cardiovasculares, das mais diversas doenças. Então, essa abordagem que a gente tem com essa equipe do mundo inteiro é produzir conhecimento que traga para nós, profissionais da saúde, a reflexão acerca dos hábitos alimentares e dos hábitos de vida do ponto de vista de movimento, né? Hoje a nossa grande luta é para tentar incluir na população pelo menos 150 minutos semanais de exercício físico, de intensidade moderada a leve, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade vigorosa. Então, se a gente for dividir isso por semana, dá muito pouco tempo, né? Se eu dividir por dias da semana, dá muito pouco tempo, mas mesmo assim a gente não consegue atingir esse mínimo possível. Então, hoje, assim, a gente tem, até numa primeira reunião que a gente participou com esse colegiado de pesquisadores, a gente discutiu um pouco acerca da diminuição do tempo sentado e deitado. Então, já que a gente não consegue atingir o nível de atividade física, vamos tentar diminuir o tempo sentado ou deitado. Então, para cada 3 horas na posição sentado ou deitado, recomendo que faça uma intermitência, né? Quebre esse estado. Se a gente for pegar aí, hoje a gente está gravando aqui, se pegar num domingo, quanto tempo que a gente passa sentado ou deitado num domingo, no sábado, no fim de semana. Então, essa é uma perspectiva bastante interessante e atual. O que é bem legal é trazer o conhecimento mais atual possível nessa Essas evidências mais sólidas, né? Porque, querendo ou não, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo ainda. Sim. E hoje em dia a gente tem um estilo de vida que colabora muito para os fatores de risco se manifestarem, né? Então, não só a obesidade, mas a má alimentação e o sedentarismo colaboram para a hipertensão, diabetes, que são fatores de risco. Então, a gente quer trazer cada vez mais evidências mais sólidas sobre o que seria um hábito alimentar que realmente tem um efeito presente mesmo, assim, que tem um efeito na prevenção das doenças, o que seria realmente importante na prática do exercício físico. Então, a gente vai se reunir e vai tentar trazer essas evidências, né, com a colaboração do mundo todo para conseguir esse aprofundamento nessas novas informações aí. São os desafios do profissional de saúde, né? Sim. Buscar melhorar a qualidade de vida daquele que, mesmo não tendo consciência da necessidade da sua melhora, são colocar esses padrões, né? A questão do exercício, da alimentação, então realmente descobrir o que é efetivo, porque hoje em dia nós temos tanta informação. Exato. E, em contrapartida, a informação é extremamente truncada. Porque você vê, olha, o número de muita divergência. Quantos profissionais de saúde que nós temos, informação nas redes sociais de monte, e as pessoas estão, infelizmente, cada vez mais doentes, com problemas sérios, né? A questão do sedentarismo, como você falou, você vê aquele aumento na procura, mas de repente você já vê, um passo para frente e 2 para trás. Sim. Uma diminuição, a alimentação, parece que você vê uma mudança de repente. Então, assim, o que está acontecendo? É preciso realmente ter esses estudos, essas pesquisas, como você disse, informação científica, porque Sim. o que a gente não tem é informação científica para a maioria da população. A maioria da população acaba tendo informações que não têm embasamento científico. Exatamente. E aí o erro, né, no dia a dia, na condição da alimentação e comprometendo a qualidade de vida. Então, assim, muito bacana. Parabéns Obrigada. Mesmo. É um orgulho aqui pra gente, né, para a instituição, para os profissionais da saúde como um todo. E para os brasileiros, né, que tem os pesquisadores aí, que estão fazendo esse papel tão importante.
Eu agradeço muito a presença de vocês, muito que nós possamos ter um outro momento para que vocês nos contem como que estão aí as pesquisas e o que vocês estão descobrindo e podendo passar um pouquinho mais de informação para a população. Ficamos por aqui com mais um FIB Saúde. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se! FIB, 25 anos. Você, pronto para a vida! Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Olá pessoal, estamos de volta do intervalo. Hoje eu tô aqui para fazer uma receita super legal em comemoração ao Dia Mundial do Café, que foi comemorado no último dia 14 de abril. Nós vamos fazer um bolo de café com uva passa e especiarias. É um bolo super aromático, cheio de benefícios aí pra gente. Depois vamos fazer um café diferenciado, que é um café com chocolate em pó e uma pitada de sal que vai fazer toda a diferença nesse café. Mas antes de começar a receita, eu queria falar um pouquinho sobre o café, né? O café, ele é a bebida mais consumida no mundo todo, perdendo apenas para a água. E ele é uma bebida que pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde. É muito comum se perguntar quanto de café eu posso tomar por dia, porque o café também já teve uma fase que ele foi vilão, né? Então, quanto nós podemos tomar de café por dia? Se você não tem nenhuma contraindicação com relação ao consumo do café, a gente recomenda consumir pelo menos 3 xícaras ao dia de 50 ml. Agora, caso você tenha alguma restrição colocada pelo seu nutricionista ou pelo seu médico, aí você tem que seguir a recomendação que foi colocada para você. O café, dentre tantos benefícios, ele é um melhorador de humor, tá? Porque ele estimula aí neurotransmissores. Ele nos faz ficar alerta, né? Às vezes a gente está um pouquinho cansado, precisa ter uma energia para fazer as tarefas aí do dia a dia, então ele é capaz de dar esse alerta também, tá? E fora que ele é uma bebida, assim, maravilhosa para quem gosta. Tudo bem? Vamos lá então a receita? O que nós temos aqui, né? Para começar essa receita, você vai precisar fazer primeiro um café bem forte, tá? Então a gente vai ter que fazer uma xícara de café bem forte. Então vamos pensar, para uns 250 ml de água, se você colocar 3 colheres de café de sopa bem cheia, você vai conseguir fazer um café aí um pouco mais forte. Por quê? Porque no momento que eu comer o bolo, eu vou precisar sentir esse gosto do café, tá? E ele vai ser o líquido incorporado à receita, tá bom? Depois que você fizer esse café, você vai juntar esse café bem forte com meia xícara de açúcar, 1 colher de sopa de chocolate em pó e 1 xícara de uva passa.
Você vai misturar numa panela, você vai levar no fogão e vai deixar aí por mais ou menos 5 minutos. Feito isso, você tem que esperar essa mistura esfriar para que depois você possa dar continuidade na sua receita. Então, eu já tenho aqui essa mistura pronta, ela está esfriando, então eu vou dar continuidade à minha receita. Então, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga, tá? Interessante que a manteiga ela tem que estar na temperatura ambiente, ela não pode estar gelada e ela também não pode estar muito líquida. Outra coisa importante também que faz toda a diferença em um bolo é a questão da temperatura do ovo, tá? O ovo também ele precisa estar na temperatura ambiente. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa manteiga, vou colocar aqui na batedeira e vou bater com meia xícara de açúcar refinado, tá? Eu vou bater até eu perceber que essa mistura está esbranquiçada. Isso vai ajudar a dar volume no meu bolo, a dar aeração no meu bolo, tá? Vamos lá então? Então aqui a gente tá, ó, com as 2 colheres de sopa de manteiga, ela tá bem legal, tá bem na temperatura ambiente, tá? Fica muito mais fácil de bater. Ah, importante falar, essa receita que eu tô passando para vocês é uma receita que eu fiz pela metade, tá? Então assim, vai dar um bolo pequeno, sabe aquelas formas de bolo inglês menor? Então ele vai dar um bolo pequeno, tá? Se você quiser um bolo maior, aí você dobra a receita. E agora a gente vai entrar com o açúcar. Ah, posso colocar açúcar demerara? Nessa receita você não pode colocar, porque se você for pôr, você tem que mudar o método de preparo do bolo, tá? Para esse método de preparo que a gente bate a manteiga com açúcar, o açúcar refinado ele consegue incorporar mais o ar, tá? Para deixar o bolo mais aerado, já que nesse bolo não vai clara de ovo batida em neve. Agora, depois de batida a manteiga com o açúcar, agora é a hora de entrar o ovo, um ovo inteiro e depois 1 colher de café de extrato de baunilha ou essência de baunilha, tá? E vamos bater mais um pouco. Nesse ponto aqui, agora a gente vai começar a entrar com a farinha de trigo peneirada. Então, para essa receita, tem 1 xícara de chá de farinha de trigo peneirada. Vamos acrescentar 1 colher de café de bicarbonato. O bicarbonato aqui, ele vai estar fazendo as vezes do fermento em pó, porque ele também ajuda na questão do crescimento. 1 colher de café de sal para poder realçar aí o sabor do café, canela em pó e cravo em pó. Todos esses, 1 colher de café ou meia colher de chá. Aqui eu tenho então aquela mistura que eu preparei de açúcar, uva passa, chocolate em pó e café bem forte. Como que eu vou fazer? Agora, aos poucos, eu vou alternando entre a farinha de trigo com todas aí as especiarias, o bicarbonato e o sal e vou alternando também com essa mistura. Eu vou sempre batendo. Aqui, olha, tô misturando já tá tudo medido aqui, então vou colocar tudo aqui na farinha. Esse bolo assim, vocês vão perceber que na hora que vocês fizerem na casa de vocês, ele vai deixar um aroma assim incrível na casa, fica muito gostoso, ainda mais que tá aí previsto, né? Logo dá uma esfriadinha no tempo, então isso vai ajudar bastante, vai ficar bem gostoso para vocês fazerem, para tomar um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde.
Ó, agora eu começo a juntar. Vou colocar um pouco aqui. Vou ligar a batedeira. Uma velocidade não muito alta. E eu vou acrescentando o líquido aqui. Ó, uma coisa que é preciso a gente falar é que quando a gente bate um bolo, principalmente assim, nesse tipo de processo, você bate na batedeira até você conseguir misturar bem os ingredientes, tá? Porque se eu começo a bater demais, eu vou desenvolver o glúten na receita. E para bolo, eu não quero desenvolvimento de glúten, tá? Então, assim, bate o suficiente para poder estar misturando. E pronto, aí você vai pegar, nós vamos tirar aqui o bolo e aí com uma colher você dá mais uma mexida para ver se não ficou sem bater nada no fundo. Vocês vão perceber que ele é um bolo que ele tem uma estrutura pesada, tá? Ele não é aquele bolo assim que fica mais líquido, não, ele é um bolo de uma estrutura pesada, mas ele vai ficar assim bem fofo, tá? E muito gostoso também, tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui eu tô usando uma forma de bolo inglês desse tamanho, tá? Porque para essa receita é o suficiente. Se você dobrar a receita, você pode fazer numa forma de bolo inglês maior ou naquelas formas de buraco no meio, tá bom? De mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. Então agora é só nós colocarmos aqui o nosso bolo, levar para assar em forno pré-aquecido a 160 ou a 180 graus. Ele vai ficar no forno por aproximadamente 30 a 35 minutos. Faz o teste do palito, só que não espere que esse bolo vá sair totalmente sequinho o palito, tá? Ele vai ficar assim, ele vai sair seco, mas com uma estrutura ainda meio pegajosa, tá? Até por conta da uva passa. Agora nós vamos fazer um café para acompanhar esse bolo maravilhoso que já tá aqui, ó, prontinho. Daqui a pouco eu já vou estar desenformando ele. Esse é um café muito especial, é um café diferenciado, onde nós vamos estar utilizando o chocolate em pó e uma pitada de sal. Então aqui a receita, a quantidade que eu vou estar fazendo aqui é para 250 ml de água, tá? Isso aí dá mais ou menos 2 a 3 porções para você estar tomando. Para essa quantidade nós vamos utilizar 3 colheres de sopa de café, tá? Normal, moído. 1 colher de café de chocolate em pó e 1 pitadinha de sal, né? Importante, a gente sempre fica assim, o que é uma pitada, né? Uma pitada é exatamente aquela quantidade que você consegue colocar entre esses 2 dedos seus, então é exatamente 1 pitada. Uma outra dica que eu vou dar para o café, tá? Quando a gente vai coar um café, nós não precisamos deixar a água ferver até o ponto dela entrar em ebulição. Começou a se formar as primeiras bolinhas, já está na hora de pegar essa água e passar o seu café. Outra coisa que também não é indicado, adoçar a água e levar para ferver, para ir fazer o café. Isso vai causar já uma caramelização do açúcar e não vai conseguir extrair do seu café todos os sabores, todos os aromas que ele possui. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar essas 3 colheres de sopa de café
Aqui tem mais do que uma colher de café de chocolate em pó. Então, como eu já sei a quantidade da receita, eu vou estar colocando aqui assim mesmo, tá? E uma pitadinha de sal. Pronto. Aí eu pego, misturo e venho para poder passar o meu café. Eu já vou coar o café direto aqui no bolo, tá bom? E aí eu vou dar uma dica muito legal para vocês de como dobrar o filtro de papel, né? Então a gente vê que o filtro, ele tem aqui essas duas marcações, né? Então uma eu vou dobrar deste lado e a outra nós temos o hábito de dobrar do mesmo lado, fazendo isso. O correto é você dobrar do lado oposto, tá? Uma dobrada de um lado, a outra do outro. Por quê? Porque na hora de eu coar o café, normalmente se faz uma pressão aqui dentro. E fechando dessa forma, não corre o risco do coador de papel rasgar, furar, tá? Então sempre dobra do lado oposto, ele vai aguentar essa pressão do café. Outra coisa também que é indicada no momento de se fazer o café, antes de você colocar o pó aqui, você dá uma leve umedecida, já bem pouquinho, com a água quente aqui, tá? No filtro de papel, que vai ficar melhor para você coar o seu café. Então eu vou colocar um pouquinho, ó, já molhei, é só para molhar mesmo, tá? E aí eu vou pôr o café, quer dizer, o pó de café, né? Então nós vamos colocar todo ele aqui. E aí, interessante, né? Outra coisa também que a gente tem o hábito, né? Eu coloquei o pó de café, coloquei a água, começo a mexer. Não tem que mexer, tá? Você vai vir, você vai colocar a água de início, molhar o pó de café, deixar cair essa primeira leva de café e aí você vem com a água em formato de círculo, coando o seu café e nada de mexer, tá? O café ele tem que ser produzido, né, dessa forma, sem ficar mexendo aí no pó. Esse café é um café assim que você pode tomar adoçado ou para aquelas pessoas que já se acostumaram, né, a tomar o café sem açúcar, tá? Pode ser tomado também sem o açúcar. E o cheiro é maravilhoso, né? O aroma é maravilhoso, porque você tem o aroma do café, que é muito gostoso, com um leve aroma do chocolate em pó. E enquanto o café ele vai terminando aqui de ser coado, vamos desenformar o bolo para poder ver como esse bolo ficou? Então ele foi bem untadinho, né? Ó, tá aqui bonitinho. O que você pode fazer para esse bolo ficar ainda mais lindo, né? Se você tiver na sua casa açúcar de confeiteiro, né? Que é aquele açúcar assim bem fininho que parece até um talco, né? Um pó. Você pode peneirar um pouquinho de açúcar de confeiteiro aqui em cima também. Vou partir uma fatia aqui do meio para a gente poder ver como ficou esse nosso bolo. Né? Percebe que a textura dele ficou bem bonita. Olha a cor dele, né? A uva passa aqui aparecendo. Um bolo bem macio, muito gostoso. E aqui o nosso café já passou. E tá aqui prontinho pra gente
Então agora, olha, dá tempo de pegar, né, comprar os ingredientes aí e montar uma mesa bem bonita, né? Porque para essa preparação vale muito a pena, tá? Montar uma mesa bem bonita para degustar esse bolo com esse café. Vamos ver aqui, olha, como ele vai ficar. Adorei estar com vocês, a gente se encontra no próximo FIB Saúde. Um beijo!